Série de ministrações e desde o dia 19, o Espírito Santo nos conduziu a botar esse tema principal, momentos decisivos. E em cima desse tema principal, nós botamos subtemas. Não saia do barco, não está tudo perdido, e etc, etc, etc. E hoje o tema, falido, sim. Algumas pessoas já faliram, mas falecido, não. Amém? Enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Então se prepare aí, fecha os teus olhos, reúna a tua família em casa, segura a mão e vamos orar para que essa palavra entre de uma maneira poderosa na tua casa, trazendo milagres, trazendo salvação, trazendo cura para você, em nome de Jesus. Papai, obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa equipe que tem organizado nossos cultos quarta e domingo, pelos diáconos que estão nos apoiando junto conosco, alguns poucos membros que vêm dar um apoio. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, papai, por essa igreja fiel que vai sair mais forte dessa situação, essa igreja que vai sair mais unida, em nome de Jesus. Papai, agora abre mentes e corações, aqueles irmãos da igreja que já estão compartilhando o link, pedindo para amigos, parentes acessarem o nosso YouTube e assistir essa palavra. Vai agora, Senhor, toca nesses irmãos, que amigos, parentes que precisam ouvir essa palavra, acesse o nosso canal e assista ao vivo essa palavra, que eu tenho certeza que vai trazer vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, nós te louvamos. E se você pode aí em casa, diga para os seus filhos, glória a Deus, amém. Se você está aqui na igreja, diga aleluia, glória a Deus. Gente, eu botei esse tema e nós vamos fazer um resumo dos 42 capítulos do livro de Jó. Então eu quero que você fique muito atento para nós pegarmos algumas particularidades. Então eu quero que você fique bastante atento. Por que falido? Sim, porque isso já é óbvio, já é visível, que algumas pessoas já faliram no Brasil. Meu Deus. Perto de minha casa tem um shopping com 220 lojas. 220 lojas, o shopping faliu. Mas as pessoas não morreram não. Amém? E enquanto há vida, há esperança. Eu quero que você entenda que você pode até, de repente, falir numa área, mas Deus está te dizendo hoje, você não vai morrer. Uau! E 2020 não é o fim de tudo não, irmãos. Já está terminando 2020 e já está chegando 2021. Então prepara o teu coração para você receber essa palavra poderosa. Então se você pode aí durante a ministração, vai passando o link do YouTube para várias pessoas assistirem. Porque o que Deus fez na vida de Jó, Ele vai fazer na sua vida também. Amém? Em nome de Jesus. Vamos contar a história, porque eu gosto de história. Capítulo 1, 2 e 3. Olha o que acontece nesse capítulo 1, 2 e 3. Jó está de boa, irmãos. Diz a Bíblia que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E Jó está lá vivendo a vida dele como bom servo de Deus. E de repente, Satanás se apresenta para Deus e Deus fala assim, está vindo de onde, hein? Aí ele fala, rodeando a terra aí. Aí Deus já manda logo. Olha só, gente. Gente, Deus está no controle de todas as coisas. Você não pode esquecer isso. Jó estava lá íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aí Deus fala assim, ó, tu viu meu servo Jó? E o diabo já manda logo, mas ele tem tudo. Deixa eu tirar algumas coisas dele, para ver se ele não vai te amaldiçoar, para ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus fala assim, ó, eu confio em Jó.
só não tira a vida dele, porque é Deus que tem o controle de todas as coisas. Irmãos, tem coisas que Deus está nos permitindo. Por favor, preste atenção nisso. Deus está permitindo. Irmãos, eu estou ouvindo alguns profetas, eu estou ouvindo alguns homens de Deus. Ontem nós ficamos ligados quase 12 horas no Descende, assistindo. Deus, o que Deus falou que vai fazer no nosso Brasil, Ele vai fazer. Ninguém vai pedir. Há um reforço profético. Há uma confirmação profética de tudo que Deus disse que vai fazer no Brasil, Ele vai fazer, porque Ele não perdeu o controle. Toca na vida de Jó. Joga enfermidade nele, faz o que você quiser, mas na vida dele, só eu mando. Satanás então começa a fazer uma arruaça, destrói o gado, destrói a plantação, mata os filhos de Jó. Quando ele perde tudo, ele manda uma frase. Ele diz assim, ó: nu eu vim ao mundo, nu eu volto. Olha a consciência desse homem que não estava olhando apenas o momento. Tem muita gente olhando só o momento, desfoca do momento e deixa uma fé sair daí de dentro de você. Jó estava dizendo, o momento está difícil, mas ó, nu eu vim ao mundo, nu eu volto. Até o capítulo 3, ele já está agora com tumores malignos no corpo todo. Aí a mulher dele fala uma frase: amaldiçoa teu Deus e morre. Aí ele fala assim para ela: ô mulher, tu fala como uma louca. Então quando Deus dá as coisas, Deus é bom. Quando Deus não dá, Deus é ruim. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui, hein? Tinha muito crente muito mal acostumado, que Deus só era bom quando dava as coisas, Diácono Tenório. Não é esse o evangelho que está escrito. Ele é Deus o tempo todo. E Jó já estava dizendo para a mulher dele: ei mulher, que é isso? Quer dizer então que Deus é bom, Ele dá as coisas. Agora que eu estou cheio de chaga e Deus é ruim? Uau! Irmãos, olha os ensinamentos, queridos. Por isso nós oramos aqui no momento do ofertório. Nós não podemos perder os princípios. Por isso que a música diz: Ele continua sendo bom o tempo todo. Ainda que estejamos agora passando por momentos difíceis, ainda que agora alguns perderam o emprego, alguns estão enfermos, doentes, reclusos, Ele continua sendo Deus. É isso que Jó estava dizendo para a mulher dele. Tu falas como uma louca. Desviamos, irmãos, desviamos do verdadeiro evangelho. Saímos do verdadeiro evangelho e perdemos o foco. Se uma igreja em um ano ela passa de 100 membros para 500, essa igreja é abençoada. Mas se em um ano ela continua com 100, ela não presta. Perdemos o foco. Mas Jó, ele está falando para a mulher dele: mulher, tu falas como uma louca. Quando Deus nos dá as coisas, Ele é bom. Aí quando Ele não dá, Ele não presta. Tem muito crente falando coisas absurdas. Tem muito crente, irmãos, que esqueceu do que está escrito na palavra. Ele é Deus e Ele governa sobre todas as coisas. Do capítulo 1 até o 3, Jó já dá algumas demonstrações que ele sabe no Deus que ele segue. Aí no capítulo 19, no verso 25, ele manda uma frase. Irmãos, no meio da crise, no meio da pandemia, Jó, com tumores malignos pelo corpo todo, ele manda uma frase. A gente conhece a frase, mas a gente não vive.
Ele fala assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Aleluia. Ei, você que está em casa aí, diga para os teus filhos: o nosso Deus vive e ele vai se levantar. Só fala isso, irmãos, quem tem princípios. Só fala isso quem entende. Ele está permitindo algumas coisas, mas já já Deus vai se levantar. Uau! E o ano passado, em outubro, Deus nos deu uma palavra que nós íamos nos mover esse ano. Esse é o ano do cumprimento profético. Mas eu nunca imaginei que tanta palavra profética ia se cumprir na humanidade, como está se cumprindo. O teu Deus não perdeu o controle, o seu Deus vai se levantar. É isso que Jó estava dizendo para os amigos dele. É isso que você tem que dizer para os seus parentes. É isso que você tem que dizer para os seus familiares. É isso que você tem que dizer para os seus amigos no serviço. Ei, gente, fica tranquilo, hein? O meu Redentor vive e ele vai se levantar. Amém? O nosso Redentor, ele vai se levantar. Jó estava cheio de enfermidade. Jó estava falido, porque não tinha mais gado, não tinha plantação, não tinha mais filho, não tinha barracão. Jó não tinha nada, mas ele tinha uma coisa: ele tinha uma fé, ele tinha uma crença, ele tinha uma visão. O meu Redentor vive e ele vai se levantar. Aleluia. O seu Redentor vai se levantar aí, ó, na sua casa. O seu Redentor que você segue há 5, 10 anos, 15 anos, quantos anos você segue a esse Deus? Quantos anos você segue esse Jesus? Ele te diz nessa noite: ele vai se levantar, se prepara, e ele vai espancar a treva, e vai mostrar para você o poder que há neste nome, Jesus. Passa o capítulo 20, 21, 22, 23, no versículo 10. Irmãos, a gente precisa ler mais a Bíblia. A gente está apavorado demais. Tem muita gente apavorada. No capítulo 23, no verso 10, ele fala assim, ó: Deus me conhece e Deus sabe que se eu fosse provado, ia sair de dentro de mim ouro. Irmãos, para que servem os nossos 20 anos de igreja? Para que servem os nossos 30 anos de igreja? Para que servem os nossos 5 anos de igreja, se no momento da pandemia o desespero entrar? Para que servem os nossos estudos bíblicos? Para que no momento da pandemia o medo nos abraçar. Jó perdeu tudo, querido. Ele estava falido. Aí ele diz assim, ó: Deus me conhece e Deus sabe que sendo eu provado, ia sair de dentro de mim ouro. A minha pergunta para você que está em casa hoje, a minha pergunta para você que está assistindo a gente: o que tem saído de dentro de você nesse período da pandemia? Já passamos de um mês. O que está saindo de dentro de você? Fé, alegria, confiança, força ou desespero, medo, angústia, depressão? De Jó saiu ouro. Queria muito que você batesse no peito aí dentro de casa, que você batesse aqui junto conosco, você que está aqui, batesse assim, ó: ah, essa pandemia, esse momento difícil, vai sair daqui de dentro de mim ouro. Em nome de Jesus. Deus não muda, irmãos. Quem muda é a gente. O exemplo de Jó
Não é para a gente ler e ficar, mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Nós não estamos. Fé não nega a realidade. Nós estamos num momento difícil, mas o que nós temos que declarar? Vai sair de dentro de mim ouro. Os profetas estão dizendo, irmãos, que está chegando o maior tempo de conversão no Brasil como nunca visto antes. As igrejas pequenas vão crescer e as grandes vão ficar maiores ainda. Tem gente se convertendo nos 4 cantos do Brasil. Ontem no Descende, só no Descende ontem, de 12 horas, de meio-dia à meia-noite, mais de 6.500 pessoas aceitaram Jesus pelo Brasil afora. Sabe por quê? Está saindo ouro nesse momento difícil. Está saindo ouro. Vai sair ouro do Brasil, irmãos. Vai sair missionários do Brasil para as nações. Os maiores empresários vão se levantar agora, nesse momento de crise, que estão plantando, estão semeando, e daqui a pouco vai vir uma enorme colheita. Jovens estão se definindo. Eu quero Jesus, eu quero crescer na palavra, eu quero me entregar para Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque esse momento difícil não é para te matar. Você pode até falir, mas não vai morrer. E daqui a pouco vai sair ouro daí de dentro. Teu casamento não vai acabar, tua família não vai ser destruída, teus filhos não vão morrer. Em nome de Jesus. Se um poço fecha aqui, Deus abre outro poço ali. Se uma porta fecha aqui, Deus abre outra porta ali. Porque Ele é Deus. E Ele diz para você: vai sair ouro daí de dentro. Amém? Passa o versículo, passa o capítulo 24, 25, 25. Irmão, quando chega no 38 e 39, na maioria das Bíblias, você pode ler aí, você que deve ter 2, 3 versões de Bíblia, você vai ver que nesses capítulos 38 e 39, o título fala assim, ó: Deus mostra para Jó como ele é pequeno. E automaticamente, nesses 2 capítulos, Deus está dizendo: vou te mostrar que você é pequeno e eu sou grande. Irmãos, o que está acontecendo na humanidade é para mostrar para a humanidade que a humanidade é pequena. Eu nunca vi tanta gente voltando a dizer: eu estou começando a crer no que está escrito na Bíblia. Está acontecendo tanta coisa que está escrito na Bíblia. O mundo está reconhecendo que existe um Deus soberano, poderoso, que está no controle de todas as coisas. No capítulo 38 e 39, Deus descortina para Jó a sua grandeza. Irmãos, um vírus está perturbando a humanidade inteira. Por isso que Isaías fala que todas as nações para Deus é como um pingo de água dentro de um balde. Uau! Tem um Deus que é soberano, amém? Você pode fechar os teus olhos em casa aí agora. Eu quero que o Espírito Santo revele para você a grandeza do Deus que você serve. Este vírus nunca foi, nunca será maior do que o nosso Deus. Em o nome de Jesus, que toda mentalidade pequena, negativa, saia da tua mente agora. Que você volte a ler a Bíblia.
Que você receba como Jó recebeu no capítulo 38 e 39, instruções. Você é pequeno, Jó, mas eu, Deus, sou grande. Que nós possamos entender que nós somos pequenos, mas Ele é grande. Ele é grande e cuida de cada um de nós. Senhor, eu abençoo essa família agora, em nome de Jesus. Eu abençoo lares agora, que cadeias sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Homens e mulheres comecem a reconhecer: grande, grande é o nosso Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Capítulo 40 e 41, se você for ler, irmão, eu te aconselho, leia o livro de Jó inteiro essa semana. Quando você chega no capítulo 40 e 41, ele continua falando da grandeza dele, Deus falando da sua grandeza. Mas os primeiros 5 versículos do capítulo 40, se vocês forem ler em casa, você vai ver que Jó, ele fala assim, ó Deus, eu tentei falar, mas agora, ouvindo o que o Senhor falou, sabe o que Jó está dizendo? Eu ia argumentar, eu ia dar um questionamento, mas, ouvindo sobre a sua grandeza, eu vou botar a mão na boca e vou ficar quietinho. Irmãos, isso aqui serve para a gente, pelo menos para uma coisa: que neste momento de pandemia, neste momento de dificuldade, que você só abra a boca para falar em fé. Se não for para falar em fé, fica com a boca fechadinha. Como Jó estava vivendo um momento difícil, como Jó estava cheio de tumores, como Jó já tinha falado algumas coisas, mas ele poderia estar no momento emocionalmente meio abatido, aí ele fala assim: é melhor eu ficar quieto. Não permita que na sua casa falem em derrota. Não permita que na sua casa fale em doença. Permita que na sua casa fale: Ele levou sobre si todas as nossas dores. Aleluia. Permita que na sua casa diga: agindo Deus, quem impedirá? Se não for para falar em fé, faz igual Jó. Bota a mão na boca e fica quietinho. Falido? Ok. Mas você não morreu não. Deus vai restaurar os teus sonhos. Jó estava numa expectativa, sabe para quê, irmão? Para chegar ao capítulo 42. Diga para o teu irmão que está do lado aí, ó, vai chegar o capítulo 42. Irmãos, desde o início, quando Satanás se apresenta para Deus, Deus já sabia que o capítulo 42 ia chegar. Deus já sabia que aquele homem reto, íntegro, temente a Ele e que se desviava do mal, ele ia ter altos e baixos, mas ele ia chegar no capítulo 42 vivo. Ele chega falido, ele chega ainda com doença, ele chega com altos e baixos, mas ele chega vivo, ele chega vivo, ele chega vivo. Você vai passar por essa pandemia toda vivo, viva! E aí no versículo 22, no versículo 2 de Jó, capítulo 42, o versículo 2 já diz assim, ó: eu sei que nenhum dos planos de Deus a meu respeito pode ser frustrado. Amém? Eu quero lançar um desafio para você. Eu quero lançar um desafio para todos que aqui estão. Que essa semana, todos os dias, abra a boca e diga assim, ó: eu sei que nenhum dos planos de Deus a meu respeito vão se frustrar. Amém? Eu quero desafiar os homens e mulheres
que vão para o trabalho essa semana, ao se despedirem de filho, da esposa, seja de quem você se despeça em casa, você diga para eles de manhã cedo: eu sei que nenhum dos planos do meu Deus, a meu respeito, a respeito da minha família, vai se frustrar. Quando você chegar à noite do trabalho, você toma banho, né, se higieniza, papapá, volta, reúne a sua família e fala: eu sei que nenhum dos planos do meu Deus, a meu respeito, vão ser frustrados. Amém? Ah, pastor, eu marquei meu casamento. Marcou o casamento, vai casar, só você e ele e o pastor orando. Pá, mas vai casar. Porque nenhum plano que Deus tem para você vai se frustrar. Nenhum. O que Deus prometeu para essa igreja, irmãos, o que Deus prometeu para a tua família, o que Deus prometeu para o teu casamento, o que Deus prometeu para os teus negócios, nenhum dos planos do Senhor vão se frustrar. Quando Jó fala isso, vive isso, ele está nesse momento, ele ainda estava, queridos, ele ainda estava cheio de tumor, ele ainda estava com chagas malignas do corpo todo, ele ainda estava sem filhos, ele ainda estava pobre, falido. No versículo 10 e 11, diz assim, ó: mudou o Senhor a vida de Jó. Irmãos, do mesmo jeito que essa praga do inferno desse vírus apareceu, do mesmo jeito ele vai subir em nome de Jesus. E nós vamos orar para essa semana aparecer a cura, aparecer a vacina, ou milagrosamente Deus haja. Pá! Jó, ainda com seus altos e baixos, mantém uma postura. E diz a Bíblia: mudou o Senhor a sorte, a vida de Jó. Ele vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Os versículos abaixo, irmãos, e só para a gente fechar, os versículos abaixo diz que ele então começa a receber dos seus parentes, de seus amigos, ouro, prata. Ele fica mais rico do que era antes. Irmãos, escuta aí que eu vou liberar uma palavra profética, hein? Ele tem filhas mais bonitas do que era antes. E Jó vive mais 140 anos e vê até a sua 4ª geração. Eu queria muito deixar esta mensagem gravada na íntegra. Por isso Deus me mandou hoje ministrar essa palavra. Ponto enfático. Jó começa de uma maneira, vai para a provação, passa pela pandemia, e o seu estado agora se torna melhor do que era antes. Amém? Aleluia! Eu quero profetizar para você que está em casa, para você que está aqui no salão junto conosco: o seu estado, a sua vida vai ficar melhor do que era antes, para a glória de Deus. Você que tinha 2 funcionários, 3 funcionários, vai ter 10, vai ter 15. Em nome de Jesus, a sua renda, que era de X, vai ser 3, 4 vezes mais. Você vai passar por essa pandemia e vai ficar melhor do que era antes, porque Jesus está com você. Ele está no controle e Ele não te abandonou. Você vai viver longos anos e vai viver em saúde, vai viver em paz. Fecha os teus olhos aí em casa, por gentileza. Fecha os teus olhos aí em casa.